um pouquinho mais nessas aulas só para fechar ali aquela área de ferramentas. Vamos ver como funciona a ferramenta Pincel História da Arte, Pincel Histórico, essas ferramentas a mais que a gente tem ali naquela área de tratamento de imagem. Então vou começar pela ferramenta Pincel Histórico. Para a gente trabalhar com a ferramenta Pincel Histórico, a gente vai precisar do painel histórico. Então vou lá no menu Janela, Histórico, e está aqui, como a gente viu na aula de Ctrl Z, ele vai listando todas as ações que eu fui fazendo nesse documento. Como eu pedi um novo documento em branco, então aparece essa ação aqui primeiro. Bom, eu vou pegar, por exemplo, a ferramenta Brush e fazer uns rabiscos aqui, ó. Perceba que cada ação que eu faço, ela vai sendo listada aqui no painel. No caso da ferramenta Pincel Histórico, mesmo que eu tenha feito o desenho na própria camada de plano de fundo bloqueada, que a gente viu que não é uma boa coisa, seria melhor eu ter feito uma layer para cada elemento novo criado, mas mesmo que eu tenha feito assim, eu vou poder interagir com os elementos individualmente se eu utilizar essa ferramenta aqui. Para isso, eu venho no painel histórico e do ladinho de cada ação tem um quadradinho, ó. Se eu clicar nesse quadradinho, aparece o mesmo ícone da própria ferramenta. E agora, olha só, eu consigo, por exemplo, apagar o que foi feito a partir dessa marca que eu fiz aqui, né? E eu consigo interagir com eles. Então, daqui para baixo, esses dois riscos últimos que eu fiz, eu consigo apagá-los, mesmo que tenham sido feitas na mesma camada, né? Então, às vezes, se você esqueceu de fazer novas camadas para as coisas que você está criando, pode ser interessante utilizar essa ferramenta aqui. Depois, aqui dentro, a gente tem a ferramenta Pincel História da Arte. Ele vai fazer um borrão, assim, né, no desenho, na foto, no que quer que você tenha criado. Esse borrão a gente pode interagir aqui em cima, ó, e alterar para outros tipos possíveis, configurar. Tá? Tem aqui a área que vai ser atingida, a tolerância. Então, eu consigo fazer essa arte diferente, assim, utilizando essa ferramenta Pincel História da Arte. Bom, outras ferramentas que ainda não falamos dessa área. Dentro da ferramenta Pincel, a gente tem a ferramenta Lápis. Acaba não sendo tão interessante, ela vai fazer um rabisco lá, mas ela funciona praticamente igual ao pincel. Eu consigo escolher pontas diferentes, trabalhar com dureza, chamar outras categorias, trabalhar com opacidade e tudo mais, mas eu costumo utilizar mais pincel para tudo, né? Mas se quiser, tem também a ferramenta Lápis. Temos também aqui a ferramenta Substituição de Cor. Ele vai conseguir capturar uma cor e substituir por outra, quer ver? Ó? Vou chamar uma imagem aqui. Vou aumentar aqui o tamanho da minha ferramenta. Aqui está no modo cor, existe também o modo matiz, saturação e luminosidade. Limite adjacente, 30% de tolerância. Olha só, eu vou escolher aqui uma outra cor primária, como verde, por exemplo. E vou começar clicando nesse roxo. Ó. Ele vai tentar localizar tudo que for semelhante e substituir. Bom, aqui parece que não está fazendo direito, né? Porque está pintando tudo. Então, eu vou diminuir a tolerância para ficar um pouquinho mais tolerante. Entendeu? Eu vou clicar aqui, ó, e daí ele tenta impedir um pouco de invadir as cores em alguns lugares. Ó. Tá? Alguns contornos aqui, alguns elementos ele não está pintando. Ainda está demais, eu diminuo mais um pouco. Tá? Limite adjacente, ou seja, as cores que estão se encostando, ou em qualquer região, e agora ela tem ainda menos tolerância de colorização. Ok? Então, para trocar uma cor da foto por outra, você conseguiria fazer com essa ferramenta aqui. E depois a gente ainda tem aqui a ferramenta Pincel de Mistura. A pincel de mistura, ela como se a foto tivesse com tinta molhada, né? Como se fosse uma pintura, e eu consigo clicar e arrastar outras cores para cima de outras e tudo mais, olha só. Aqui ele tem a cor que ele vai pintando em algumas áreas lá, ó. Tá vendo? E aqui tem o quanto ele é molhado, o quanto ele é carregado, o quanto ele faz de mistura e o fluxo desse pincel. Tá? Então, para alguns detalhes em algumas artes, pode ficar bonito a gente utilizar essa ferramenta aqui, pincel de mistura. E para fechar, as ferramentas de borracha. Então, a gente tem aqui a própria ferramenta borracha, que a gente acabou usando algumas vezes. Note que na camada de background, ela pinta de branco. Mas se eu der um Ctrl J, ó, aí ela realmente apaga a região. Aí você pode falar para mim, não, Diego, não está apagando.
Tá sim. É que muitas vezes isso aqui confunde o aluno. É que a camada de trás ela é igual, porque eu dei um Ctrl J, e daí a gente não consegue ver o que está acontecendo. Mas aqui na miniatura você pode notar. Ó. Se eu parar de ver a camada de trás, olha aí, apagou sim. Só que como tinha a mesma imagem atrás, daí eu não estava conseguindo ver essa mudança que estava acontecendo. Mas olha só, aconteceu. Então, a borracha para apagar o conteúdo da camada, ou se você não gostou do fato dela na camada de plano de fundo pintar de branco, você pode escolher a outra que tem aqui dentro, a borracha de plano de fundo, aí ele apaga para a transparência mesmo. Tá? Também leva em conta as cores da imagem, por isso a gente tem uma tolerância aqui em cima e as cores adjacentes. E por último, a ferramenta borracha mágica, que funciona como a varinha mágica, por isso tem tolerância também, e ele vai pegar as cores semelhantes e adjacentes e ir apagando, olha só. Tá? Então, eu não sou muito usuário dessa ferramenta, eu prefiro fazer seleção de área e outras técnicas que a gente vai ver para remoção de fundo, mas também é possível utilizá-la para isso. Então essas são as ferramentas de tratamento de foto aqui dessa região central do Photoshop.